que você foi tão bem sucedido na XP? Cara, a tua história na XP é linda. Você serviu como exemplo para muitos outros colaboradores. Se eu não conseguir deitar todas as noites na minha cama, e já que os clientes ganharam, eu ficar feliz, não dura, cara. E acho que esse negócio que a XP me ensinou muito. Que é o que faz a companhia realmente crescer e ter longevidade. Se realmente é 1 em cada 20 que perdem, cara, quer uma profissão que pode dar um propósito ou uma missão mais top do que você pegar 19 entre 20 pessoas e tentar fazer, cara, vem cá, acho que esse negócio pode dar certo. Não uma aventura, e sim, isso aqui é uma profissão, você precisa estudar. E com a chegada das ferramentas, não tem mais desculpa pro cara não usar. Sim. Então, cara, o trader, ele tem que se lembrar que ele é o próprio patrão dele, cara. Assim como o piloto, para colocar o avião na pista, ele tem que seguir um protocolo, o trader também precisa. É processo. Aqui, de tudo que eu participei dentro da XP, a empresa sempre pensava no cliente. O Guilherme, ele tem uma coisa especial com pessoas, cara. Sim. Mas, cara, você trouxer uma boa ideia, colocar na mesa uma boa ideia, é o espírito da XP. E aí, como é que é essa vida de executivo para quem era simples, um simples e mero trader ganhador de dinheiro? Cara, assim como você, eu sempre sonhei em empreender, é uma coisa que eu gosto bastante. Tudo começou pelo agro, e aí depois essa evolução minha no mercado através do trade ao vivo. Quando eu me torno sócio do trade ao vivo, eu já começo a assumir ali um pouco do papel da gestão na frente de conteúdos. Então, o André tinha uma tarefa mais executiva na Rico, e também a função de analista. E no trade ao vivo, o Igor tinha uma função mais administrativa e eu uma função mais voltada ali para frente de conteúdos, né? Legal. Então, cara, eu vim me desenvolvendo ao longo da vida para empreender e para, cara, tentar ocupar realmente... E lá é uma empresa que é gostoso de trabalhar. Eu tenho saudade. Assim, eu acho que já foi a fase, acho que são fases, páginas, mas era muito gostoso trabalhar lá, porque você realmente, tipo, os caras... Ainda tá assim, os caras te dão, tipo assim, cara, tem uma ideia boa, tu testa. Se for boa, a gente faz. Deve estar um pouco menos, né? Tem que ter mais controle, 8 mil funcionários. Sim, antes era um barco, um grande barco, hoje é um transatlântico. Então, cara, não é tão simples... Não é tão rápido mais como era no passado startar algumas coisas. Sim. Mas, cara, você trouxer uma boa ideia, colocar na mesa uma boa ideia, é o espírito da XP, tá no DNA dela. Tá lá até hoje. Era muito legal estar na XP, cara. Sim. Eu sou grato, assim, até... Assim, mudou minha vida, né? Eu sou grato até a fim da vida, assim, cara. Tipo, era muito legal. Era muita gente boa, cara. Era muito... O Guilherme é inspirador, né, cara? Cara, tipo, às vezes me perguntam assim, cara, como é que era o Guilherme? E eu falo isso, falo assim, cara... Banqueiro por banqueiro. Já me perguntaram assim, cara, Guilherme e André Esteves. Nunca trabalhei com André Esteves, mas, né, tá lá na Faria Lima. E eu falo assim, cara, eu acho que banqueiro por banqueiro, eu acho que o André Esteves é mais. Mas o Guilherme, tipo, ele tem uma visão que é meio... e eu acho que o Guilherme, ele tem uma coisa especial com pessoas, cara. Ele tem uma coisa com pessoas que é tipo, impressionante. Ele consegue atrair só... Ele consegue atrair só gente muito boa que, tipo, rema pra onde o cara manda remar, cara. Não, e ele fala isso, cara. Agora ele tem produzido muito conteúdo também, o que tá muito legal. Tá muito legal se posicionando de uma forma diferente, né? Sim. E ele fala muito sobre isso, de trazer pessoas que sejam melhores do que você. Construir times fortes, alinhados com a cultura da companhia, com visão de longo prazo. Sim. Cara, esse é o cenário perfeito. E óbvio que a gente vai passar aqui por... Né, vamos enfrentar períodos turbulentos, enfim. Selic para cima, você sabe como é para o nosso modelo de negócio. Selic para baixo, bolsa para cima, você sabe como é também, enfim. Mas como que a gente se adapta em cada um desses períodos, como que a gente se reinventa, tendo sempre o foco principal no cliente e nos nossos colaboradores. Tá. Que é o que faz, cara, a companhia realmente crescer e ter longevidade. Sim. Se você colocar ênfase no cliente, entregar na ponta final qualidade e você focar em construir times fortes aqui, alinhados com a cultura, cara, já é 95% do sucesso da companhia. Cara, e principalmente foco no cliente. Isso era uma coisa muito forte na XP. O negócio que eu toco lá, a mesa proprietária, tipo, como qualquer negócio de finanças, dá pra você tocar muito bem e dá pra você tocar muito mal. Como qualquer negócio de finanças. Quando eu fui para esse mercado, qual que é a oportunidade que eu vi? Falei, cara, eu tô vendo um negócio que pode ser um negócio muito legal, que eu acho animal pro cliente mesmo. Acho animal mesmo, assim. Animal mesmo. Tenho o maior orgulho do produto. Mas tocado por pessoas que eu nem acho que eram mal intencionadas. Mas eles construíram o mecanismo das mesas, isso naquela época, uns 3, 4 anos atrás, que ia de encontro, era contra o interesse do cliente. Então a gente tinha no Brasil, há pouco tempo atrás, mesas que, resumindo a história,
perdiam quando o cliente ganhava e ganhavam quando o cliente perdia, porque viraram a contraparte do cliente. Não sei se você chegou a ver isso acontecer. Cara, eu nunca acompanhei de forma tão profunda, mas existe um rótulo. Então esse rótulo veio daí. Exato. Esse rótulo veio daí. E, cara, eu olhei e falei, cara, eu acho que dá pra gente fazer... E hoje a gente montou a 5P. A 5P, literalmente... Lógico, a gente vive num mercado que tem menos ganhador do que... Tem menos perdedor do que ganhador. Mas eu não ganho se o meu cliente perde, eu não ganho se o meu cliente não ganha e eu não perco se o meu cliente perde. Estou sempre alinhado com ele. Para isso, hoje na 5P a gente tem o produto mais caro do mercado. Tipo assim, eu sou o dobro do meu concorrente. Sou o dobro do meu concorrente, assim. E a gente demorou um pouco mais para crescer. A gente é o terceiro ano que a gente duplica, mas demorou naquele comecinho. Mas eu tinha... Isso eu trouxe da XP e falei assim, cara, eu tenho certeza absoluta que se eu não conseguir deitar todas as noites na minha cama e no dia que os clientes ganharam eu ficar feliz, não dura, cara. E acho que esse negócio que a XP me ensinou muito, assim, tipo... Perfeito. Eu falo pra muita gente, assim, por exemplo, teve o lance do COI. Muita gente fala assim, porque ficou um estigma. E a gente falou aqui sobre, né, que na verdade o COI é um instrumento, né? Mas esse lance do foco do cliente da XP é muito forte. Eu falo pra muita gente, principalmente quando os caras falam assim, porque os assessores da XP enfiavam COI. Cara... Eu acho que é o seguinte, a XP tem, eu já vi escolher, tem 24 mil assessores. Nenhuma empresa controla 24 mil assessores. É lógico que você vai ter, às vezes, aquele assessor que vai te vender um produto que ele não está nem aí para o produto que está dentro do COI, que ele só quer ver a comissão. Mas o que eu posso dizer com certeza é que de tudo que eu participei dentro da XP, a empresa sempre pensava no cliente. Perfeito. Errou. A gente fazia umas operações estruturadas lá que, cara... Tive uma história feia com a operação estruturada. Mas, cara, a gente sempre desenhava coisa assim, cara, eu acho que isso é bom pro cliente. Erramos e fomos construindo. Se a XP ainda tá assim, cara, ela vai ter 50 mil funcionários. Não, na verdade, não é que ela tá assim, ela tá cada vez olhando mais e, cara, dando mais ênfase, focando cada vez mais nisso. Qualidade, foco no cliente, qualidade, foco no cliente. Gente boa. E é o que você falou, você tem mais de 20 mil assessores, mais de 8 mil colaboradores. No meio disso, cara, em algum momento você não tem como. Exato. Não tem como. Mas a galera abusou qualquer mesmo. Empresa. Não tem jeito. Mas a galera abusou uma época dos produtos mesmo. E o que tá vindo de novidade lá? Cara, tem muita coisa. Fala as próximas. Vai falar novidade para daqui a 2 anos. Na verdade, você sabe, novidade... Parabéns pelo Copilot. Exato. Parabéns. Cara. Acho que, assim, nos últimos... Puta iniciativa. Nos últimos meses, o grande movimento que a gente fez foi fazer o lançamento da conta internacional na Clear. Tá. Isso vai fazer com que a gente tenha um posicionamento diferente com essa marca. Afinal, nós temos 4 marcas, né? XP, Rico e Clear e Modal também. Mas em Clear, cara, acho que esse é a grande novidade aqui, onde a gente consegue olhar para um outro mercado, começar a oferecer novos produtos para os nossos clientes. Como o Prediction. Prediction tá na Clear, não tá? Prediction também, em Clear, e XP já também, tá? Já tá disponível em XP. Legal. Mas eu acho que vai além disso, cara. Dar acessibilidade ao cliente a coisas que ele não tinha ainda internacionalmente falando na plataforma Clear. E eu acho que aqui isso abre um leque sem precedentes para a gente expandir e trazer muita novidade aqui. Sim. Sobretudo, a gente fez um movimento de lançar um novo home broker na Clear também. Então, cara, uma plataforma que é 100% gratuita para o nosso cliente. Web, então um negócio mais leve, não tem nada instalado. E bastante coisa que a gente vai lançar agora nesse segundo semestre, que aí tem coisa que não dá para falar ainda. Fala uma que pode. Bom, parabéns pelo Copilot, ficou muito legal, cara. É o que a gente falou. Só as coisas e aquelas coisas. E é simples, né? Se você for pensar, é uma coisa simples, né? Tipo assim, quando você quer que eu te stop, não me liga que eu não vou mudar teu stop. Perfeito. Em XP Copilot, na Clear a AIA, que é uma baita ferramenta também, que traz muito insumo ali para o cliente. Então, hoje, se o cliente, cara, ele associa o que a plataforma, por exemplo, o Profit tem de travas, mais o Copilot, ele está muito blindado. Além disso, a gente ainda tem assessoria trader, que é o cara que vai estar lá no telefone vermelho com ele. Então, cara, assim, é tudo focado, pensado no cliente. E o Copilot... Vocês conseguem dar atendimento telefone para o trader? Sim, a gente obviamente segmentou, né? Então, em classes, o cliente que opera a partir de, por exemplo, 5 mil contratos, a partir de 10 mil contratos, 50 mil e assim por diante, ele vai se enquadrando em alguns perfis e a gente consegue dar atenção para esse cara assim. Sim. São 11 anos de empresa, você sabe como é assumir uma cadeira de liderança na XP. Sim, não é um papel tão simples. Não é simples, não é óbvio. Você tem que ter alinhamento de cultura, né? Enfim, objetivos claros aqui.
bons projetos. Sim. Hoje em dia envolve uma necessidade de ter uma capacidade política que não tinha na minha época, porque a empresa era meia dúzia de pessoas, então mandava uma merda aqui, outra merda ali, e tá tudo bem, todo mundo ia tomar um chopp no fim. Afinal, você tem muita gente boa, você não consegue promover todo mundo. Exato, exato. Então você promove realmente quem, além de ter todas essas características que a gente vem falando, é aquele que tem, obviamente, também um bom relacionamento ali com o alto escalão, né? Deixa eu fazer uma pergunta de trade aqui que eu fiz. Se eu fizer alguma pergunta repetida, você me fala que eu tô esse é o terceiro podcast do dia, graças a Deus. Fica tranquilo, e 3 bons, né? Ajudem aí também, tá? Vocês já sabem das perguntas aí. Cara, você começou ali, você teve um tempo ali de aprendizado. E você é um bom trader. Você é um trader de sucesso, um case de sucesso, ponto, acabou. Por que você é um bom trader? Porque eu aprendi que, cara, isso aqui é como uma receita que se você vai fazer, eu vou usar também aqui um pouco da expressão do André, um bolo de laranja. A primeira coisa que tu precisa ter o principal ingrediente é a laranja. Assim como um piloto para colocar o avião na pista, ele tem que seguir um protocolo, o trader também precisa. É processo. Ou você fica bom em processo, ou dificilmente você vai ter um setup objetivo. Ele vai ser subjetivo. Agora eu vou comprar porque eu acho que vai subir. Não tem um processo definido. E qual que é esse processo? Cara, tem um checklist onde você valide algumas informações. Por exemplo, que tipo de tendência? Porque tendência de alta, eu acho genérico demais. Existem vários tipos de tendência de alta. Aquele dia que sobe de maneira cadenciada, aquele dia que sobe na volatilidade, porradaça para cima e para baixo, aquele dia que sobe para caramba, rompe tudo que é fundo, vira para o negativo, mas depois volta para o positivo de novo. São tipos de tendência de alta. E é possível você aprender muito desses comportamentos. Quando você aprende esses comportamentos, esses padrões, e dentro desses padrões encaixa a sua técnica nos pontos que são fortes de cada padrão, então tem uma tendência de alta. É uma tendência cadenciada, a média rápida é o que vai servir como suporte. Cara, eu vou focar em comprar na média rápida. É arroz e feijão. Qual é a receita para operar esse padrão de mercado? É comprar a média rápida. Para de pentear o macaco de uma forma que não existe. Agora ele está fazendo correções profundas, ele volta na média de 200. Quando ele voltar na média de 200, eu vou tomar risco, porque eu sei que meu payoff lá vai ser positivo. Estatisticamente falando, eu vou ganhar dinheiro. E você passa a fazer o simples bem feito. E aí, com objetividade, não tem mais trade fora do setup. Eu pego muitos casos em alunos que, cara, fazem a minha mentoria e aí, cara, eu peço para eles, me mostra o que você está fazendo. Então, o Chicão é meu aluno. O Chicão tá lá na minha mentoria há 1 ano. Pô, Kim, tá difícil e tal. Chicão, me mostra o que você está fazendo. Aí você fala, cara, eu comprei às 10 da manhã aqui. Eu vou lá auditar se aquela compra está dentro do método. Não tá. Não tinha o sinal, comprou antes. Colocou o stop errado. Então tem muito aluno também que fala que fez mentoria, mas ele não executou nada, cara. E se executou e executou parcialmente. Não, cara, isso é muito louco. Tipo, eu falo sem o menor julgamento, porque é do ser humano mesmo, e, cara, já fiz também errado. Só te interrompendo, claro, vai lá, por que você é empresário de sucesso? Por que você foi tão bem sucedido na XP? Cara, a tua história na XP é linda. Você serviu como exemplo para muitos outros colaboradores, assim como o Carlão, um cara que eu admiro pra caramba também, o próprio Raoni. Por que você acha que você foi bem sucedido? Por que você gosta de empreender? E por que você acha que você é bem sucedido como empresário? A primeira coisa é gostar, ter tesão no que você faz. Não, eu adorava. Você acorda de manhã com tesão para fazer acontecer, para trazer produto, pensar em coisas novas, inovar e tal. Tem trader, cara, que dá 9 da manhã, o cara nem escovou os dentes e tá abrindo live e querendo call, entendeu? Sim. Não, e tem... Você tava falando um negócio... Pô, obrigado pelo elogio, fico até emocionado. Mas você tá falando um negócio sobre... Sabe o que eu mais vejo lá? Por exemplo, eu de vez em quando coloco a sala ao vivo do Igor Monteiro pra ouvir. Porque ele tem um jeito de falar que eu consigo ouvir, consigo trabalhar. O jeito que ele toca o 2 da sala dele. E o Igor Monteiro ganha dinheiro pra caramba. Ele é bom, cara. O Igor Monteiro é um monstro. Ele é muito ganhador de dinheiro. Cara, e eu já, já vi 2 semanas do Igor sem perder dinheiro. Beleza, um dia 500 pontos. Já vi acontecer. E muito aluno do Igor compra e opera através da mesa, cara. E aí você fala assim, cara, peraí, o Igor ganhou todos os dias essa semana. 80% dos clientes do Igor que vieram através do link do Igor
que ficam ligados na sala ao vivo do Igor e que pagaram uma vistoria pro Igor, perderam dinheiro. E a gente começou a rodar alguns modelos. Cara, a galera ganha de manhã e entrega à tarde, paulatinamente. Tanto que a gente fez um negócio lá, que não é o Copilot, mas é um pós. A gente fez um relatório, porque me dá uma tristeza, tipo, simplesmente pegar um cara que bombou, que foi reprovado, e falar assim, pô, já que você... É igual, tipo, o cara que quer, fala assim, você quebrou, deposita mais uma grana, pra mim, é tipo, você quebrou, não quer comprar mais um pacote? E o sales, ele vai fazer isso, porque ele vive disso, né? Às vezes o cara quer, mas me incomodar, falar assim, cara, acho até meio desumano, né? Tipo assim, parece que você tá pedindo pro cara colocar mais ficha no cassino, né? E a gente desenvolveu esse relatório onde a gente faz algumas análises super simples. A mais simples de todas, que é impressionante. Ó, tá aqui as suas operações. Se você tivesse feito com stop de 10, stop de 20, ganho e loss de 30. Aí, tipo, mostra, tipo, em todos os casos o cara estaria vivo ainda e muitos ganhando dinheiro. Todos. E a coisa mais simples que tem, que todo mundo sabe, é o stop. Depois mostra se o cara faz médio, também todo mundo que faz médio acaba perdendo. E uma outra, cara, que a gente começou a olhar assim, que eu tô impressionado, é quanto tempo que o cara joga no lixo. Esses caras que operam à tarde. A gente fez tem uns quadrinhos e mostra, tipo, os horários que ele perde, assim. Tipo, um monte de quadradinho, é sempre naquele horário ali. E os caras que ganham de manhã. É impressionante. Se eu pegar todos, imagina que quanto mais azulzinho o lucro, quanto mais vermelho é sempre assim, cara, azulzinho de manhã e os caras entregando à tarde, de manhã entregando à tarde. Você exatamente o que você tá falando. E dá uma dó, né, cara, ver o cara, tipo, investir essa grana e uma dó sem julgamento, porque... Eu nem tenho acesso a essas informações, obviamente, porque eu não posso. Mas o que eu quis dizer aqui é, na maneira que eu tenho como mentor dentro ali do meu curso, de ajudar e auditar o que o aluno está fazendo. É que eu consigo auditar sem perguntar para ele, você precisa pedir, né? Exato. Você precisa pedir. E tem muitos alunos que nem querem... Porque o dinheiro é meu, só para deixar claro. Por isso que eu posso, né? O capital é meu, né? No teu caso, não. Perfeito, exato. Então, cara, tem muitos alunos que quando eu peço o relatório de performance, o cara some. O microfone para de funcionar, o cara não fala comigo e tal. Então você vê que tem um exercício legal. Se o Chicão contrata o Kim para operar, pro Chicão, você me dá R$500 mil para eu operar para você. Cara, segunda-feira eu faço lambança. Vamos imaginar que você setou lá 5 mil de loss no dia. Segunda-feira eu acabo perdendo 6. Terça entrego 7. Quarta ganho 2. Quinta entrego 10. Você, como meu chefe, vai fazer o quê? Não, o que está acontecendo? Beleza. 15 dias depois eu continuo fazendo a mesma coisa. Você, como meu chefe, vai fazer o quê? Alguma hora eu vou te mandar embora. 30 dias depois, eu acho que tua paciência já esgotou. Você já percebeu que a skill do Kim aqui, cara, é indisciplinado e não recebe ordens. Agora, se coloca você no lugar do Kim. Você é seu próprio chefe. Sim. O cara começa a esconder a sujeira embaixo do tapete. Sim. Então, cara, o trader ele tem que se lembrar que ele é o próprio patrão dele, cara. Sim. Entendeu ou não? Ele tem que se auto-auditar. Ele tem que pegar e planilhar tudo. Ele tem que ter a estatística do operacional dele. Concordo com você, mas acho que tem coisa que não dá para ficar na mão do cara. Por exemplo, na mesa, uma das coisas que a gente vende como benefício... A gente vende alavancagem, lógico, tipo, é o que brilha o olho. Mas o que eu tento mais bater, quando eu consigo ainda falar com o cliente, eu falo assim, cara, o que a gente vai te dar de melhor aqui é fazer a tua gestão de risco sem você poder adaptar. O que agora o Copilot faz? Porque a gente, tipo, stop o cara, às vezes a gente muda a regra no meio do dia. Fala assim, cara, tipo, desculpa, vai ser a notícia agora, vocês não vão mais operar. Que às vezes pro cara é uma coisa ruim que ele vê como ruim, mas eu acho que ele tem que ser o seu auditor, mas acho que ele precisa de alguém para executar, que é o caso do próprio Copilot. Acho que tem coisa que não pode ficar na mão do trader. Cara, você pega uma estrutura de fundo. Vamos lá, fundo. O que tem no fundo? Tem o trader, que é o cara que clica. Tem o analista, que é o cara que fala para onde vai, ou seja, cara, a tua direção hoje é comprado, tá? A tendência é de alta, a tua direção é comprado. Trader vai executando, mas fica sempre net comprado. E tem a pessoa de risco que vai lá e estopa o cara se esses dois errarem. Tem uma divisão de responsabilidades que tira muito conflito de interesse. Então eu concordo com você, mas eu acho que tem coisa que não deveria estar na mão do cara. Não sei qual é a tua visão. Eu acho que com a chegada das ferramentas não tem mais desculpa para o cara não usar essas ferramentas. Exatamente. Esse é um ponto. Aí é vagabundagem cara, também. A gente, como companhia, a gente gastou que você pode fazer, milhões e milhões de reais desenvolvendo funcionalidades, ferramentas para contribuir na vida do trader, justamente para melhorar a questão dos aspectos de gerenciamento de risco.
o cliente não usar e é uma decisão dele. Até porque você como corretora, você tem um limite, né? Você não pode forçar o cara a usar. Muita gente não sabe disso, né? Perfeito. Tem gente que às vezes fala comigo assim, porque a gente sabe que a corretora tipo, gosta de estopar. Cara, não tem nada mais enganoso do que achar que a corretora, tipo, beleza, 10 anos, não sei quanto tá cobrando lá, mas vou chutar que seja... Tem muito influenciador que ainda bate nessa tecla. Assim, cara, tipo, a pior coisa pra corretora é te estopar, porque ela vai ganhar aquela corretagem e você não volta mais. Tudo a corretora quer que você dure pra sempre. Sim. Só que a corretora tem um limite de até onde ela pode ir, como que a gente falou aqui agora. Tem coisa que eu posso ver do cliente, porque o dinheiro é meu, que você não pode, né? Perfeito. Mas sim, eu concordo. Agora que tem a ferramenta também, o cara tem que no mínimo contratar. E tá vendendo bem? Tá. Cara, adesão relativamente boa. A gente gostaria que 100% da base, todo mundo que opera... Não, mas normal. Isso não vai acontecer. Quanto vocês estão cobrando? Cara, eu não lembro agora de cabeça, tá? Não deve ser caro. Não é tão caro. Mais barato que uma zerada. Sem sombra de dúvida. Então, meu amigo, cliente da XP, posso falar de deixar de ser tonto? Se você está perdendo e você está reclamando do preço da zerada, você é um tonto, porque você vai lá e você vai pagar 15 vezes menos um negócio chamado Copilot, que vai te evitar de ser zerado e você vai durar muito mais tempo. É isso. Até porque o grande desafio nosso que trabalha, às vezes os caras não... A gente que trabalha em instituição, a gente tem metas, né? Todo mundo tem meta. Eu tô como CEO, até eu tenho meta que vem meta dos investidores e você tem a meta que vem lá do Guilherme, desse pro Luqueta, mas deve ser o Guilherme, Luqueta você, ou Guilherme, o Mafra, Luqueta você, algo do tipo, né? Isso, vem quebrando, exato. E as nossas metas não são só tipo, faz tanto de receita. Não, a gente tem 1000 metas. E uma das metas que eu imagino que você tenha, que deve ser a mais difícil de perseguir, é a da LTV do trader, né? Qualidade, LTV, isso aí. Como é que faz para aumentar a LTV do trader? Não tem caminho aqui diferente que não seja aproximação com o cliente, ferramenta e muito educacional. Sim. Conscientizar esse cliente. Independente do nível de conhecimento que ele já tenha. Cara, de repente, você colocar um assessor trader ali para bater um papo com ele, para ajudar ele no dia a dia. Sim. Para incentivar ele a ativar o Copilot, para fazer com que ele realmente entenda que essas ferramentas estão ali para, cara, é saudável, é pro bem dele, é que vai fazer a diferença. Sem sombra de dúvidas, não tem caminho diferente. E vocês conseguem atender o telefone? Cara, de novo... Parabéns. Não dá para... Não, parabéns. Eu não consigo atender 100% dos nossos clientes, porque, como eu te falei, existe uma classificação de clientes que estão habilitados a fazer parte da mesa ali. A gente lá ainda consegue atender todos, mas lógico, e muito cara, menor. Sim, né? A gente tem 7 mil clientes lá hoje, ainda dá para atender, mas... A gente tem um time na assessoria trader que, cara, ele tem ali um limite de pessoas que ele pode atender e, cara, é isso. A ideia é que ele consiga atender 100% dos clientes ali. Fechado. Isso é sensacional. Pô, animal, cara. Vamos falar contigo. Com a digitalização do mercado, tudo ficando, cara, virtual, você ter esse telefone vermelho... É bom, né? E o cliente vai ficando tão próximo do assessor ali da mesa que, cara, muitas vezes ele está no evento, ele só quer estar junto com o assessor dele para trocar ideia, porque, enfim, eles estão na trincheira todos os dias juntos ali, entendeu? Vai ter outra, falar em evento vai ter outra, né? Expert Trader. Exatamente, final do mês de julho ali a gente tem... Quando? Expert Trader não, a gente tem a Expert XP. Não, eu sei, não, eu tô falando da Trader, vai ter outra, né? Não vai ser uma só, né? No mesmo ano, não. A ideia vai se manter. Porque foi muito legal o evento, cara. A ideia é fazer uma edição por ano. Falei com o Indec. Eu consegui falar com o Indec e com o Luqueta lá. Mega evento, cara. Sensacional, né? Foi muito legal. Vocês não tem que parar de fazer, não, cara. Não, e você lembra como era mais difícil na companhia a gente, cara, avançar nessa frente de renda variável com trade, propriamente dito, né? E, cara, isso já ficou pra trás. Mas não é só lá, por exemplo. Tava falando pro André, o Vela... Conhece o Felipe Vela, né? Sim. O Vela me trouxe informação que eu não tinha, foi até num papo de podcast, que a própria B3 não tinha quem olhasse para trader há muito pouco tempo atrás. Por isso que o Clóvis e o Renan foram para lá. Legal. Tipo, ninguém tava olhando. O que a gente falou aqui é verdade. Acabou o nosso tempo. Sim. O que a gente tava falando aqui é verdade, cara. Acho que teve, graças a Deus, uma melhora assim no ambiente. Tanto do educador quanto do que o cliente está disposto a pagar e a aceitar, cara, muito bom para o mercado, porque, cara, tipo, um número que eu fiquei impressionado. Talvez esse número tenha que dar uma melhor lapidada nele, mas existem, o mercado de cripto, por exemplo, tem desde 2008, ou seja, tem 18 anos o mercado de cripto. Lançou em 2008 o Bitcoin, né? Se não me engano, sim, e aí, por ali. foi em 2008, foi bem na crise.
E aí, tipo, mais o mercado borbulhar deve ter uns 10. Pô, tem 8 milhões de usuários de cripto no Brasil. Beleza, tem os cabain roxo, mas tem 6 milhões e meio de CPFs na bolsa. Day traders são 350, 400 mil. Novamente, o nosso papel de formar mercado. De formar mercado. E aí, educação de qualidade, cara, vários parceiros que façam um bom trabalho para que a gente consiga, através dos parceiros, furar a bolha. Sim. Porque pessoas se comunicam com pessoas / marcas. Sim. Como marca, cara, a gente segue fazendo um baita trabalho. Então é ter um esquadrão, montar um exército de pessoas que ajude a gente a furar a bolha e levar conhecimento de qualidade. Conectando todas essas pessoas novas com o nosso ecossistema. Independente de qual marca, a ideia é que a gente esteja preparado para receber esse cliente novo. E hoje faz sentido ter beleza, XP como o Prime, Primary, o Private, beleza. Rico, Clear, e agora tem a Modal tá também como marca, né? Tá também. Faz sentido ter 3? Vocês pensam em juntar em algum momento? Cara... Porque você tem custo que você acaba se repetindo, né? Sem sombra de dúvidas. Eu Por acho que assim, vocês mantêm as 3 para trading? Hoje, como posicionamento estratégico, funciona muito bem. Tá. Cara, a Clear mais voltada mesmo para o público trader, a XP mais voltada para o universo dos investimentos. Isso não significa que as duas não possam atender os respectivos perfis. A Rico ainda se mantém com a sua característica mais original. E ali ainda tem muita gente que opera por ali. Ali a gente ainda tem clientes antigos que... Cara, tem muito tesouro direto, muito título público ali. Então, acho que é tipo Ambev. Sim. Quando você consegue, cara, preencher a prateleira e atender perfis diferentes, se essa marca tiver uma visão equivocada sua como cliente, mas nessa você não tem, eu consigo te captar aqui, entendeu? Mas isso gera custo, né? Porque eu consigo te conquistar aqui. Você tem equipes de análises para cada uma ou você consegue verticalizar isso lá dentro? A gente tem equipe de análise para cada um, principalmente no time de análise técnica, tá? Sim. Em outras áreas você consegue, por exemplo, em TI, você consegue segregar a parte da área para atuar nessa marca, a parte da área para atuar aqui e, ao mesmo tempo, todo mundo focado daqui a pouco só na Rico. Não é tão interessante, o ideal é que você tenha as squads separadas, mas algumas áreas é possível atuar dessa forma. E eu estava falando uma coisa que eu aprendi, tipo, que a gente estava conversando num outro podcast, que é o lance que a culpa nunca é do trader. Por que eu falei? Você falou que você pegou um Starlink. Eu estava falando isso com outra pessoa. Cara, eu acho que um dos caminhos para evolução na vida em tudo que você faz é você sempre procurar onde que eu errei. Independente do que aconteça. Estou dando uma filosofada muito rapidinha. Tem um cara chamado Alexander Solzhenitsyn. Já ouviu falar? Aqui pela Gulag? Não. Esse era um cara que ele estava no campo de concentração, nos gulags lá na Sibéria da Rússia. E ele, cara, no começo ele, sou uma vítima. E o cara naquela situação, ele começou, tipo, cara... Onde que eu errei para estar? O cara num campo de concentração. Onde eu errei para estar aqui? E aí acabou saindo esse livro chamado Arquipélago Gulag, que é um puta livro, super recomendo. E foi o cara que foi um dos caras que ajudou a derrubar a cortina de ferro ali, acabar o comunismo, porque quando a galera começou a entender o que estava acontecendo do outro lado da cortina. Fora esse parênteses, e eu peguei desse livro o seguinte, cara, tudo que dá errado na minha vida, tudo. Por exemplo, me assaltaram o celular em Moema. Eu fiquei putíssimo com o ladrão. Lógico que eu fui puto ladrão. Eu me dou 5 minutos pra puta. Depois eu falei assim, tá, beleza, o que eu fiz? Será que eu tava vacilando? Será que não sei o que? E eu tava falando no outro podcast, agora não lembro quem foi, que eu acho que quando o trader começar a falar assim, cara, tudo tem a culpa minha, por exemplo. Ai, mas caiu a analógica. Por que vocês não tem um home broker aberto? Ah, mas caiu a internet. Por que eu não tenho um Starlink? Eu acho assim, se o cara começar a ter esse tipo de plano de... Sabe, tipo assim, cara, tudo pode dar errado e onde que eu posso melhorar? Mas você tem que ter um gerenciamento do risco para amplo. Tudo que pode dar errado. Por Amplo. exemplo, se o profit cair, coisa que não é comum... Mas cara, pode acontecer no dia da tua operação. Exato. Tu já tem que estar com stop. Se você não tiver... não, vou stopar no dedo. Tá, e se cair, tu se ferrou. Sim. Então, eu fazia isso. Mas eu percebi que, pô, se der uma zica qualquer, eu tô sem stop, né? E no dia que você tá sem stop, vai ser o dia que vai acontecer o quê? É a lei de Murphy. É a lei de Murphy, né? Murphy vai vir um cavalo alado vai entrando quando tudo vai cair 8 mil pontos naquele dia. Aí a culpa é de quem? Porra, a culpa é minha, né? Então, essa coisa eu aprendi. Porque o analista deu call. Cara, você que clicou, brother. Né? E eu podia estar falando em defesa da minha profissão, mas não é isso. Quando eu entro porque alguém falou,
Cara, a decisão foi minha, né? Exatamente. A culpa é de não sei que não, a culpa é sua, tu que clicou, cara, né? Então, eu acho que canalizar essa raiva para os outros vai fazer com que não vai você te ajudar em demore nada. muito mais para ganhar dinheiro. Não, porque não vai mudar nada, porque a perda é sua, o analista não vai pegar a sua perda. Exatamente. E você não vai evoluir. Certo, senhor Eduardo? Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Convidei 2 amigos para lá em casa. Saíram da minha casa quase 5 horas da manhã. No outro dia chegou uma multa para mim, porque tinha mais de 1 quilo de pipoca que jogaram janela abaixo, entendeu? Eu não vou ficar culpando esses amigos que foram lá. A culpa é minha, eu que convidei. Você que convidou. Não faço nem ideia quem seja. Esse pessoal é fogo, né? Mas tudo bem. Você tá morando pra lá? Pro interiorzão também? Não, tô aqui do lado aqui. Ah, não, foi aqui essa festa. Não, isso aqui faz tempo. Mas foi na época da pandemia, né? Depois da pandemia. Foi antes de você ir pro interior de fato. E aí a gente estava aqui em São Paulo e sei lá, já eram as 4 da manhã, eu, Igor e Aliak, e minha esposa falou, vou fazer uma pipoca. E aí foi uma bandeja de pipoca desse tamanho. Pegava de março, assim. Aí Vocês conhecem há quanto tempo? Porra. Há 21 anos já. 21 anos? Ah, é um casamento. Eu conheci o Aliak, você tinha 17 anos? 18 anos. 18 anos. 21 anos, exato. Você que trouxe ele pro lado... A culpa é um pouco nossa, né? Oi? Vem pra cá. Vem pra cá, vai cá. André, fica aqui até a hora que você quiser. Não, eu já vou embora, eu já vou embora. Mas, não, agora só conta como é. Bom, já que foi... Não, você trouxe ele pro legal. mercado, pelo menos vamos começar o papo com a Aliak com essa... Não, você que trouxe ele pro mercado? Oi? De certa forma, você foi um mentor? Não. As coisas foram acontecendo de uma forma pouco planejada. Eles tinham um curso, um treinamento que estava bem no seu começo, e eu tinha necessidade de encontrar alguém que tivesse com a mão na massa, fazendo ao vivo, etc. E aí, um belo dia, eu pesquisando sobre curso, treinamentos, encontro o Trade ao Vivo. E era uma comunidade pequena. Se não me engano, tinham 14, 15 alunos quando eu entrei. E aí, a partir dali, começa realmente a história, que é onde eu conheço o Igor, conheço o André. A princípio como aluno, como cliente. Algum tempo passou, alguns anos passaram, a escola Trade ao Vivo cresceu, eu obviamente evoluí, parei de ser aquele Zé Ruela do mercado e comecei a, enfim... Ele falou que demorou só 17 anos pra você parar de ser Zé Ruela. Eu tava comentando agora. Não, mentira. Parei de ser Zé Ruela, mas continuo na quinta série. 16, tá? né? 16, né? Não, na verdade, ele tá... Não foi depois de anos, cara. Ele chegou meses depois, a gente falou, pô, esse cara tem alguma coisa diferente, era ganhador. Quer dizer, ele já tinha perdido dinheiro com operações que não era day trade. Claro. Aquela história de Telby, não sei se você lembra. Lembro. Opa, caramba. E aí ele chegou rapidamente, a gente percebeu e falou, puta, esse cara é bom. No fórum da ADVFN, que operava as pick sheet. Exatamente. E aí a gente chamou ele, aí começou a crescer o trade ao vivo, né? A gente chamou ele para nos ajudar. E em algum momento, cara, ele tava tão bom, que eu falei, cara, não tem como deixar esse cara embora. Vamos obrigar ele a ser nosso sócio. Então, aí a gente falou, pô, Kim, aí ele virou sócio. E na primeira oportunidade que a gente teve, na verdade, quando a gente mudou para XP, o Kim saiu de onde estava, em 2015, ou seja, já faz tempo, em 11 anos. 11 anos. Aí o Kim veio para São Paulo, falou, pô, aí foi fantástico, porque a gente passou a ter contato diário, né? Enfim. Então, isso é um bom ponto que você falou, porque eu tava conversando, eu conheci o Márcio Killing lá na gente boa, aliás, cara, gente boa, né? Gente boa no último grau. Porque eu tava, tipo, do lado, assim, falei, cara, eu queria muito perguntar pra ele, falei, cara, como é que foi essa parada? Porque eu te vi lá fazendo perereca da malhação, como é que foi? Fiquei curioso, assim. Só que eu não queria também ficar tietando o cara, tá ligado? E o cara foi super, por acaso, ele me conheceu, falou, você que é o Chicão, não sei o quê. E ele ficou contando assim, e eu falei pra ele, cara, tem um componente de talento, né? Porque foi meio rápido, né? Foi meio rápido. E o cara era ator, não tem absolutamente nada a ver, né? Não, mas ele a história dele é legal. Ele tomou umas porradas antes de... Mas foi rápido. Não, mas mesmo assim foi rápido, né? Porque, Então, tem talento, André? Existe talento sem esforço não adianta nada. Né? Isso, obviamente. Mas eu acho que ele, por exemplo, é o tipo de cara que lá tinha o talento no começo. Depois veio o trabalho duro. Mas eu acho que o meu processo não foi tão rápido, talvez, como o do Killing. O Killing foi mais rápido, né? O Killing foi mais rápido. Mas também você tinha 18 anos, o Killing já é... Também também tem mais maduro, a malandragem da vida também, né? Sobretudo era em outro momento onde as informações eram mais escassas, né? Se eu não encontro... As boletas foi nós que fizemos, lembra? Exato. Sim. Então não tinha nem boleta. Exatamente. E uma coisa que agora me faltou aqui. Bom, em relação ao Killing, né?
E aí a gente pode falar de outros tantos, tá? Do Scott, sim, tem tantos outros. Por isso que eu acho que melhorou. Deixa eu te explicar. O ambiente. Cara, exato. Em 2016, cara, você tinha, sei lá, os 10 caras que tinham experiência suficiente para te ajudar de verdade a fazer trade. Hoje tem muita gente, né? Hoje, perfeito. Todo dia a gente vê um cara diferente falar bem. Sim. Falar com coisas que você fala, pô, esse cara deve ter algum tipo de experiência. Então, aquela coisa que a gente falou, preparado, né? Se vier outra Piracema que veio lá naquela época, de muita gente chegando no mercado, eu acho que tem muito mais gente preparada para receber esses eu sinto que melhorou tanto o ambiente dos educadores quanto a exigência do trader de não engolir mais qualquer papinho. E o Márcio, o Killing e o Scott são, assim, tem outros tantos, mas como eles fazem um programa junto, inclusive um podcast, são exemplo disso. Porra, começar escutando aqueles caras, né, aumenta demais a chance de dar certo, né? Assim, tô dando 2 exemplos, sei lá, de 500 que a gente tem hoje. Naquela época não tinha mais do que 6, 8 que tinha experiência para falar de mercado com responsabilidade de ter experiência, tá? E esses todos estavam lá na XP na época, né? Que era todo mundo de lá. Que vocês rodaram ali, né? Não, XP que eu falo no grupo, né? Era XP, Clear e Rico, a gente ficou ali, sim. Né? E aí você entrou no meio desse furacão aí. Exatamente. Quantos anos de XP já? 11? 11 anos de XP. 11 anos, parece 40, né? Parece 40. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 11 também. Eu fiquei de 2008, eu entrei no miolo da crise. De 2008 até o IPO, até 2020. Parecia 40. Os cabelinhos brancos aqui. Tinha mato alto pra caramba ali na tua época, hein? Cara, eu fui o 5º funcionário quando começou São Paulo. Olha isso, bizarro. Eu tenho história muito... Você chegou antes do Raoni, então? O Raoni era estagiário da mesa. Eu tenho uma história ótima com o Raoni, eu sempre conto isso. A XP já existiu os agentes autônomos de investimentos e eles iam montar a corretora, porque naquela época eu operava por conta e ordem, tinha acabado de comprar a American Invest, que era a corretora número 3. E aí, um dia eu tô no meio da crise, eu atendi o Morgan Stanley quase quebrando ao longo do dia, eu desci e fumar um cigarro. Estressadíssimo, eu tô no elevador, vejo o Carlão, né? Agora tá lá com a nova bolsa. Poxa, e era amigo de boteco, assim, encontrava em boteco ali de Faria Lime. Só fazendo, eu falei, cara, tô aqui, atendendo cliente gringo, não sei o quê, mas, cara, tipo, não sei nem se eu vou ter emprego amanhã, porque, tipo, quebrou o BER, não sei o quê, e hoje o Morgan Stanley quase quebrou o meu cliente. Ele, pô, cara, você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Falei, trabalhar com vocês onde? Onde vocês estão? Na XP. XP, cara, porra, XP. Tipo, era um mercado de placa, né? Porra, que é XP. Ele falou, não, cara, o negócio é o seguinte, o cara é visionário, o dono o cara é um maluco, é um visionário, e realmente o Guilherme é foda, né? E deu uma folha em branco pra gente. Aí eu fui. Quem tava lá? O Zé, o Bruno Bagnoli, o Carlão. E aí me chamaram, eu cheguei lá. E tinha um estagiário que tinha sido contratado, que era o Raoni, que eu não conhecia. Nesse primeiro dia, os meus clientes grandes queriam operar. Eu tinha bastante fluxo, mas eu não tinha senhas. Tinha que ter a senha para operar, que era o crachá, né? E a senha demorava para transferir de corretora. Você chegou a ter senha de broker, não? Não. Demorava de corretora, não sei o quê. E geralmente você usava de alguém. Aí chega o Raoni vindo do curso lá, tipo, super feliz, louco para tirar a primeira boleta. Ele chega na corretora, você tá na corretora, e o cara fala assim, o Raoni é o seguinte, cara, chegou a senha, passa pro Chicão que ele tá com fluxo grande para operar. O Raoni deu a senha, foi embora puto pra cacete e virou uma super brother depois. Eu entrei, o Raoni entrou uma semana antes de mim. Sensacional. E eu tenho uma outra, assim, que era engraçada na época, ainda tão mais engraçada, que quando eles foram, aí a XP foi crescendo, e aí foi ter os... É U ainda lá na XP? É U, né? U0000, ainda é? Sim. Aí beleza, eu tô sentado lá, tipo, meu bicho pegando na mesa, e vem um menino lá fazer o negócio, aí com o maior medo de falar com a gente na mesa, assim, ô Chicão, saiu o seu ID lá, seu. Eu falei, tá, beleza, tá, qual que é? Ele com o maior medo de falar, porque o meu era o 24. Aí eu falei, mano, sério, não sei o que quer, porque foi não sei o quê, porque você entrou antes, tá, mas já vinha forte nessa época, não? Você tá de sacanagem, mas o meu era o 24, qual que é o seu U? 390, mano. 390. Mas hoje deve ter 5 mil, 8 mil. 6 mil. Era U000, eram 4 zeros, eram 5 dígitos. Perfeito. Puta empresa, hein? Hoje são 8 mil, perdão. São 8 mil funcionários. Puta empresa, hein? Cara, a conclusão que eu tô chegando aqui é que vocês estão velhos pra caramba, viu? Pelo amor de Deus, são quase anciões já.
Não, mas você tá bem que você tá novo. Tô novo. Você tá novo mesmo, cara. Você não tem cabelo branco, André. André Mas barba, eu vou te falar. Eu tirei até, não dá Mas mais. você não tem cabelo branco, cara. André é igual vinho. Coisa boa, hein, Foi? cara. Novinho, Cada igual dia, vinho, né? igual vinho, cada dia melhor. E o cabelo é seu, né? O cabelo é meu. O cabelo é seu, Comprei, 100% paguei, seu. é meu, porra. Não, mas você fez? Foi? Você Não, fez plante? Não, o cabelo é seu. Não, graças a Deus, isso eu não precisei. Eu tive que roubar em outras coisas. Fiz uma bariátrica 13 anos atrás. Ah, mas faz tempo que você fez. Você tá bem, cara. Você tá bem. Você deu uma emagrecida recentemente, não deu? Dei. Você deu uma emagrecida de pouco tempo pra cá, não É. deu? Do que eu te encontrei no shopping, você tá mais magro. Boa, boa. Não foi? Tô falando Feliz besteira? agora. Não, não. É isso aí. Foi isso mesmo, né? Eu acho que é isso aí mesmo. E aí? Cara, e aí, me conta uma coisa. E aí você começou, tipo, com outra galera, de repente você muito rapidamente estava nesse ambiente educacional, mas a gente estava falando muito sobre o quanto a gente estava falando no começo do podcast, foi o seguinte, André, tem duas entidades que apanham muito no mercado, que bate-se muito, né? Um é o COI, meio repetitivo, e outro é o Day Trade. É gostoso bater nesses dois, né? Com a seguinte diferença, né? COI é um produto, o Day Trade está batendo nas pessoas, né? Como se você, tipo, desmerecesse aquelas pessoas por tentarem fazer uma coisa de altíssima performance. Só que uma coisa que ninguém nunca fala pra mim, que eu nunca vi ninguém falando assim, 95% dos Day Traders perdem dinheiro, mas ninguém nunca chega a mim e fala assim, tá, beleza, quantos por cento dos buy and holds de ações? Esse número ninguém fala pra gente, né? E eu acho, cara, uma puta... A gente bateu papo sobre isso e até a gente falei, cara, se você for pegar os fundos, todos os FIAs, você vai ver que não tem 5% que bate o benchmark que é Bovespa. E eu acho uma sacanagem, porque eu migrei do mundo institucional para o mundo varejo e depois pro day trade, e eu falo que sem puxação de saco, por pessoas como vocês, porque a gente tá fabricando agora, tipo assim, eu e o André falou assim, cara, a gente não é nenhum gênio, a gente não é nenhum idiota, mas a gente não é nenhum gênio e a gente consegue. Por que a gente apanha tanto, hein? Eu acho que, cara, tudo começa por conhecimento. Conhecimento é libertador. E o mercado vai se autorregulando. Dentro do universo do trade, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Ao longo dos últimos anos, a gente já viu o mercado se autorregulando, principalmente nessa questão de influenciadores, enfim, de profissionais que não fazem um bom trabalho. O público já pegou, né, que uma propaganda mal feita, alguém chegando, tentando vender ilusão através do universo do trade, já não converte mais como convertia Bom, somos três com a mesma impressão, né? A galera tá um pouco mais malandra. Então, assim, dentro do universo de trade, tem quem faça um bom trabalho, quem não faça, e tem quem ganha dinheiro e quem não ganha. Tem um monte de boleta fake por aí no Instagram, que infelizmente o pessoal acaba entrando muito por conta dessas boletas no mercado, mas como eu falei, muito rapidamente ele se autorregula. E no universo dos produtos, você citou COI, tem COI ruim, mas com conhecimento você consegue encontrar. Faz um mega produto. Exato. A grande questão, então, é, cara, conhecimento é libertador. Eu tenho certeza, se a profissão do trade fosse uma profissão que exigisse alguma certificação, para ser motorista, você tem que ter carteira de motorista. Para ser médico, tu tem que se formar em medicina. Para ser trader ou para ser educador? Para ser trader, inicialmente. Tá. A barreira de entrada para ser trader é zero. Abrir uma conta. Se a gente Mas vocês acham? Eu tenho minhas dúvidas se isso seria bom. Dúvida, tá? Eu nunca pensei nisso. Eu não sei. Isso tira um pouco da liberdade do cara. Porra, por que você pode? Não, entendeu? Que seria bom, eu não sei, mas que teria um índice de mortalidade, principalmente nos primeiros meses, muito menores, com certeza. Né? Se o cara tiver que se preparar... Porque a gente, eu tive que fazer curso, né, para ser operador de bolsa, para ser broker, né? Mas você concorda que a gente teria um percentual muito maior de pessoas bem-sucedidas? Uma taxa muito menor de churn aqui? Não me espantaria. Perfeito. Não me espantaria. De novo, como o André falou, cara, a porta de entrada, a barreira de entrada é zero pro trader. Assim como para virar influenciador, a internet deu voz para quem faz um bom trabalho e para quem não faz. Sim. Então, eu acho que nesse segmento do trade, a minha opinião basicamente é essa, cara. Conhecimento é libertador. E cada vez mais a gente vai ver pessoas mais qualificadas, porque agora a régua está subindo, está ficando cada vez mais alta. O cliente do André que ganha dinheiro, ele se comunica com os amigos dele e, cara, esse networking orgânico, esse marketing orgânico, perdão, ele é fundamental para quem faz um bom trabalho. Porque esse cara que está ganhando dinheiro porque aprendeu com o André, ele vai falar muito bem do trabalho do André e assim de outros bons profissionais. E isso vai gerando uma corrente que vai ficando cada vez mais forte, direcionando quem está chegando ao quê? Não uma aventura, e sim, isso aqui é uma profissão, você precisa estudar.
E é isso que vai mudar a regra do jogo, na minha opinião, no longo prazo. Né? Então a gente tem um papel muito grande em formar mercado. Sim. Quando eu falo a gente, os 3 que estão nessa mesa aqui, de diversas formas. Né? Sim. O que eu vi, assim, eu lembro que no começo ali, quando vocês faziam os primeiros lançamentos ali em 2017, 2018, mais ou menos ali que você foi para XP na 16 e 17? Eu entrei em 2015. Nós entramos, né? A gente entrou junto. Cara, eu lembro que assim, os lançamentos eram tipo assim, era muita grana que vocês faziam. E isso durou bastante tempo. Fazia, né? Que a Infomone fazia, na verdade. Não. A Infomone Educação. E vocês faziam, né? Também. Tinha estrutura, coisa e tal. E eu lembro que eu fui começando a conversar com as pessoas. Uma vez o André Antunes falou pra mim o lançamento dele que ele ia vender. Ele, não tinha lançamento do André Antunes de menos de 3, 4 milhões de reais. Não tô falando besteira, né? Assim, eu acho que não. É daí pra... Ele falou que eu não consigo vender hoje no lançamento 1 milhão de reais. Eu falei, tá, mas... por quê? Ele falou, cara, porque cada curso que eu dou tem 200 alunos, os 250 fizeram curso comigo e começaram a vender curso. E aí deu, tipo assim, ficou ruim. Mas eu concordo com você, eu tenho falado pra todo mundo, eu acho que melhorou bastante, assim. Na nossa época, na minha época, 2005, não existiam cursos, não existiam treinamentos, mentorias, o acesso à informação era escasso. Hoje, você coloca no YouTube, cara, tem tudo, no Instagram, TikTok, todas as plataformas digitais, você vai encontrar algum tipo de conteúdo. Então, a acessibilidade ao conteúdo fez com que essa régua ficasse mais alta e, naturalmente, os lançamentos mudaram também, até porque todo mundo está cansado daquele anúncio padrão que todo mundo tinha. Quando você vê um anúncio como aquele, o que você faz hoje? Eu, particularmente, eu jogo pra cima. Cara, eu vou te falar, eu sou um trouxa. Por quê? Porque, cara, eu compro tudo, maluco. Cara, e coisa que eu nunca vou... Cara, esses dias eu comprei um negócio Eu compro capinha de celular. Mas outro segmento você tá falando? Não, de tudo. Cara, vou te falar... Se eu tiver mexendo no negócio lá cara, manda fazer e passar like aqui pra cara vendendo alguma coisa lá, eu compro na hora, bicho. E o outro tava querendo comprar um negócio de fazer copy. Cara, eu nunca vou fazer um copy na minha vida. Por quê? Por que eu não vou fazer um copy? Porque, porra, eu quero tradar, não quero ficar fazendo copy. Eu não tenho paciência. Tá falando copy trade ou... Não, copy... Escrever. Escrever um copy. Aquelas VSLs de, sei lá, 200 páginas. Tá, achei que... Pô, mas isso é legal mesmo. Comprei um negócio. Eu não vou fazer, mas não eu comprei. Usa. Eu tenho vários cursos lá pra fazer. Eu tenho uma faculdade. Exato. Não, eu tenho agora um organizador de cursos que eu comprei e não fiz ainda. Que... Você comprou o organizador também, pros cursos que você comprou. Cara, isso. Tá, entendi. E copy? E o copy trade? É uma outra coisa. Você foi nessa? Você chegou a ter? Não, cara, eu não ouvi nenhuma história de sucesso até hoje, tá? Então, E não estou falando... Aliás, a gente já discutiu tanto sobre isso nos nossos encontros. Só para complementar, eu nunca vi uma história de sucesso de copy até hoje. Eu não estou falando de necessariamente ganhar ou perder dinheiro, de boas execuções e... O meu problema foi sempre achar que o mercado não tinha liquidez, profundidade do book, sei lá o que você quer falar, Sim. para um copy de sucesso. Vamos lá. O cara que ganha dinheiro com consistência, ele vai ter quantos clientes ele quiser, certo? Uhum. A partir de um certo momento, e para valer a pena, tá? Acaba a liquidez do mercado. Uhum. Em qualquer coisa. Uhum. Não, mas é porque a bolsa é pequena. Cara, o índice futuro é o contrato mais negociado do mundo. Uhum. Não, assim, então eu sempre achava isso, né? Porque se você fizer isso com 100 contratos, cara... Você não vai ter problema com liquidez. Uhum. Mas, cara, você vai vender isso para quem? Para, no máximo, 100 pessoas. Exatamente. Um contrato cada um. Se você vender para 1.000, já fica... Em alguns momentos, você já perde um pouco de liquidez. Sim. Mas ainda dá. Agora, cara, se você tiver que boletar 5.000, 10.000 contratos, o spread vai te matar. Sim. Aí você tem que ter um payoff gigantesco, cara. Para valer a pena, entendeu? Sim. Então, eu não fui porque eu acho que ainda tem isso. É um problema que a hora que for resolvido, eu topo ter. Eu não sei se vou querer também. Eu tradar sem contratos meus. Eu sempre tive a impressão que você sempre tive da liquidez. Porque pode ser o mais negociado do mundo, mas a profundidade do book do Brasil não é assim, aquela... Eu vou comparar com ativo que vocês vão falar que talvez vocês não gostem, mas compara tipo com uma liquidez um Forex, por exemplo. Não negocia tanto, mas a profundidade do book segura mais, é mais arbitrado. Uhum. Você já fez? Já. Fui um dos pioneiros no Grupo XP, junto com a Smartbot, que era nossa parceira ali na época. E o André descreveu exatamente tudo aqui. Só que, cara, eu acho que tem um outro ponto, que é a questão de ter mais tecnologia sabe? Tá. Eu acho que o mercado... precisa aprender muito ainda sobre execução de fato, nesse sentido. Não, obrigado.
para que a gente tenha, dentro de um capacity pré-estabelecido e um volume de contratos pré-ajustado, setado de forma antecipada, assim como o André bem colocou, a partir de um determinado volume você começa a ter muita discrepância. E aí se isso se junta, cara, com questão de liquidez, mais algum tipo de lag de execução ou coisa do tipo, pô, você não tem um cenário legal. E, sobretudo, eu que faço operações mais curtas, é um grande desafio. Então, foi uma experiência curta ali para mim naquele período. Período que, cara, eu tava indo bem pra caramba, o spread na ponta final ainda machucava o cliente, e o período que eu não ia bem, obviamente, o cliente sentia mais. Então... Que é a carteira recomendada. Eu estopei bem curto ali, cara, enquanto acho que não tiver uma grande evolução de liquidez e melhora de sistemas em execução mais rápida ainda, eu acho que... eu acho que tem muita gente trabalhando para melhorar essa execução. A hora que isso deixar de ser um problema, eu acho que é uma coisa que fantástica, né? Porque assim, tem o peso de você estar operando para... Cara, eu fui meio que fui analista de um fundo multimercado, em que eu e o Indec, eu tomava todas as decisões de entrada em renda variável e o gestor tinha que assinar, enfim. Cara, um dia ruim, você tá operando R$1 milhão, você perdeu 1% do capital, perdeu 10 mil. Perder 10 mil é 1% do capital. Se você tem um fundo que tem 1 bi e perde 1% do capital, é 1% do capital. Mas tu vai dormir com a cabeça falando, cara, eu perdi 10 milhões de reais hoje, entendeu? Então muda a parte emocional, né? Eu desisti do fundo porque, tipo assim, eu não... apesar do fundo ter batido o CDI, um fundo multimercado que funcionou até 2015, bateu o CDI, naquela época horrível de bolsa, é um fundo de sucesso. Mas, cara, eu não fiquei feliz, entendeu? Assim, eu tinha dias muito ruins, entendeu? E então eu estopei por causa disso. Outra coisa que o COP pode fazer, o cara que tá ali tem aquela pressão de que, pô, tem um monte de gente que assinou esse troço, então tem que dar dinheiro para todo mundo. Então tem essa preocupação também. Mas vocês não caem nessa. Exato. Não, vocês não caem nessa. Assim, com experiência, isso é minimizado. Não é todo mundo que vai conseguir fazer. Então, ficou o quê? A execução da ordem. A hora que a execução da ordem estiver funcionando, aí eu acho que vai ser um belo produto. Vocês acharam uma boa aqui porque lá nos Estados Unidos, lá fora, o copy trade é copy trader, né? Você copia traders. Aqui no Brasil, para você ter um copy, você tem que ter CNPI, ou mudou? Não tinha, e a partir dos problemas que aconteceram, de alguns problemas que aconteceram no ano passado, passou a ser exigido isso. Ou seja, o copy trade virou no final do dia um push notification. Na verdade, é um call automatizado, é uma pré-autorização. Como se você fizesse a pré-autorização. Seria ruim se tivesse essa liberdade de qualquer trader. Lá fora é assim. Você pega na Toro, por exemplo. Na Toro, você entra no site, tem aquele ranking. Assim, por exemplo, pega lá os melhores traders da UX pra galera copiar. Cara, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho isso ótimo, tá? Porque eu lembro do Raul Seixas, né? Não quero mais ter aquela opinião formada sobre tudo. Mas... se eu tivesse que tomar uma decisão agora, se eu apoio ou não apoio, eu sempre sou a favor da liberdade. Né? Também. Ou seja, regular isso, por um lado, impede que um bando de gente que não sabe nada de mercado vá quebrar a conta do outro. Em compensação, tira a minha liberdade e fala, porra, o Chicão não tem CNPI, mas eu gosto do Chicão, ele opera bem pra caramba. Eu quero que ele faça as minhas operações. Então, eu não tenho opinião completamente formada sobre isso, porque eu precisava de mais dados, tá? Mas se tivesse que resolver, eu sempre fui a favor da liberdade. E você? Eu concordo em número, gênero e grau aqui, mas eu já não acho que tanta liberdade assim para o mercado financeiro seja ok. Você está no meio do caminho? Eu estou bem mais no meio do caminho, mais pro lado aqui da certificação mesmo, subir a régua, entendeu? Isso é bom. Você quer? Cara, tem que ter a certificação. Vocês viram a iniciativa do GG Acho que você está na associação. Vi. Acho que hoje, inclusive, tem reunião, né? Você viu? Não vi. Já é uma iniciativa legal. Vocês vão fazer uma associação de traders. Para ver se algum tipo de... Qual que foi a pegada do GG? Tipo assim, às vezes tem coisas que a B3 muda pro... tamanho de mini contratos, margem, e a questão dele, que eu acho super válida, assim, cara, ninguém nunca pergunta para o trader, né? Ele fez uma associação,
Já pode ser uma coisa. Eu acho que, cara, autorização pro cara operar, eu não sei, cara. Você gostaria de ter que passar por um curso para abrir conta no banco? Acho que para abrir a conta, não. Agora, para, de repente, realizar alguns investimentos, algumas operações, eu acho que é um conhecimento mínimo necessário que a maioria teria que ter. Um suitability mais... Completo, mais robusto. Suitability mais robusto. E automação, como é que você está olhando? Cara, eu acho que esse é um caminho sem volta. Também acho. Esse é um caminho sem volta. Mas tem os meus poréns, depois a eu gente falo falou dos poréns. sobre sentimento, a gente falou aqui sobre capacity, a gente falou sobre execução. Tudo isso você consegue, se bem equalizado, mitigar quase que todos esses riscos aqui, muito próximo de um ponto de equilíbrio aqui, que não vou chamar de zero, porque renda variável não tem isso, o risco sempre vai existir. Até porque a renda é variável, né? Mas você consegue ter muito mais previsibilidade aqui do que com alguém operando na mão. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Mas você é o cara que, tipo, você acha que você largaria o robô e ia pra praia igual o Caio Sasaki? Sem sombra de dúvidas. É? Aí, ó. O que você gosta muito de fazer? Eu? Conversar com vocês aqui. Parar de conversar não vai ser difícil pra você. Eu gosto muito de tocar empresa, cara. Então, você tá nessa também, né? Pra você é muito difícil. Mas eu fico o tempo inteiro operando. Ou de vez em quando alguém fala, porra, André, para pelo menos. Não, eu tô almoçando com ele, ganhando 5 mil reais aqui do meu lado. Vai pagar a conta pelo Eu menos. gosto de criar produto, cara. Eu tenho uma piração de criar produto. Sempre tive. O Raoni tem essa pegada também. Eu tenho essa piração de criar produto novo. Mas fala. Não. Você falou esses dias? Esses dias a gente tava casando. Você sabe que eu, o Igor e o Aliakin, a gente foi se casar lá em Las Vegas, né? Ah, é? Eu, o Igor Aliakin e as esposas, né? Monteiro ou o Mago? Não, o Mago. O Mago. Né? Então a gente tá aí até de aliança nova e tal. Vocês têm a tatuagem? Vocês têm a tatuagem igual? Não. E um casamento lindo. Quem casou a gente, você vê como foi chique, foi o Elvis Presley. Então, uma coisa fantástica, né? E lá no casamento, maluco, quando eu penso que não, tá lá o Kim olhando no celular assim, eu fui ver, tinha um gráfico lá, no meio do... deixa a Pri ver. Brincadeira. Mas a gente gosta disso aí. É o tipo de coisa que, cara, é pro resto da vida, não tem como ficar sem. Entendeu? Parar de fazer isso aí, pra mim, é zero chance. É isso aí. O que é a grande mentira que vocês ouvem, assim, aquela... Tipo, que irrita vocês quando vocês ouvem ainda de alguns educadores que vocês acham que já passou. Eu vou contar a minha, tá? A gente tava conversando agora há pouco e até foi legal que a trader, a Paula estava aqui, que é a trader mulher trader. E ela falou que era a mesma. A que mais me irrita até hoje, a que mais me irrita, cara, é o Porsche, o Rolex e a gostosa na piscina. Ou gostoso na piscina. Qual é que, tipo, te tira do sério ainda que... além disso que você falou, cara, é vender isso como se fosse um negócio fácil. Fácil não é, ele pode se tornar simples. Aí aqui eu tô roubando uma frase do Andrezão. Mas a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre Ao isso. longo do tempo, se torna simples. Entra no modo automático muita coisa, cara. Assim como em outras atividades na vida, muita coisa entra no modo automático. Mas, não, cara, não é fácil. Tem muitos fatores. Você pode ter estratégia redondinha. A melhor operação, a mais linda de todas, pode estopar, porque existe uma estatística de trades bonitos, bem formados, que não vão fluir, que vão estopar. Então, vender isso tudo dessa forma que você falou, criando uma expectativa de facilidade. Essas pessoas, elas prestam um desserviço para o mercado. É um puta de serviço, cara. É uma responsabilidade. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que o mercado vem se autorregulando. E, cara, essa modinha do relógio, do carro e tal, tá começando a cair por terra e as pessoas olhando mais para qualidade, para performance, para... Fica desonesto e cafona ainda por cima. E, cara, e dá pra ser... Eu acho o day trade... Você tá falando muito do day trade, mas o trade em geral, porque como eu tô com a mesa lá, a gente só faz day trade. Eu fui me apaixonando por ele como o prestador de serviço. Cara, quer um propósito... Se realmente é 1 em cada 20, é os 95% que perdem. Cara, quer uma profissão que pode dar um propósito ou uma missão mais top do que você pegar 19 entre 20 pessoas e tentar fazer, cara, vem cá, acho que esse negócio pode dar certo. Valeu, irmão, adorei o papo.